Então, esta exposição nasceu de um projeto que eu comecei a fazer quando começou a pandemia e não fazia a mínima ideia de quanto tempo é que iria durar a pandemia, achava eu que era pouco tempo, mas decidi desde o primeiro dia fazer um diário no Instagram. E então comecei a fazer esse diário no Instagram, que se foi prolongando, porque, enfim, ainda hoje em dia estamos a sofrer os efeitos da pandemia, mas esse diário do Instagram foi-se prolongando, foram passando alguns meses, até que ao fim de um ano, dos 365 dias que aqui estão, eu decidi que encerrava esse diário. O diário, por sua vez, que era, enfim, uma coisa no Instagram, não é? Deu origem a um livro publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, que já não tinha todas as fotos do diário, obviamente, foi uma outra seleção de fotografias, já com uma outra escala, um bocadinho maior, e depois do livro, entretanto, o livro deu origem a uma exposição que não tem a mesma narrativa que tem o livro, esta exposição. Aqui na exposição são 29 fotografias, cada fotografia tem uma história, cada fotografia, como aliás diz o curador, Rogério Cruz de Oliveira, ele fala em 29 momentos, e são 29 momentos, de facto. Cada fotografia é um momento e cada fotografia vale por si. Esta foto, na realidade, foi no primeiro dia do estado de emergência, em que foi declarado o estado de emergência, então é o Primeiro-Ministro, como eu sou fotógrafa também do Primeiro-Ministro, obviamente tive que misturar no meu diário fotografias dos meus dias de trabalho e dos meus dias, enfim, sem serem trabalho. E esta fotografia tem esse significado porque foi no primeiro dia, precisamente, em que foi decretado o estado de emergência. Portanto, 18 de março de 2020. Aqui foi também no primeiro estado de emergência, eu estava em casa, como todos nós estávamos em casa, e foi feita a minha casa, enfim, os vizinhos em frente, é aquele tal confinamento em que estávamos fechados, e foi logo também no início do primeiro estado de emergência. Depois, também no início, não é, porque isto foi março, a seguir veio a Páscoa, e foi a primeira Páscoa que eu passei realmente sozinha, não podíamos circular, não é? Então não podíamos estar uns com os outros, mas consegui fotografar esta missa na igreja de São Mamed, e é o padre Ismael que a estava a celebrar, e é muito marcante e tocou-me muito, porque ele fez a celebração da missa para uma igreja vazia, mas cheia, como se todas as pessoas lá estivessem, porque tinha as fotografias, todas as pessoas que lá costumavam estar. Todos os lugares onde as pessoas se sentavam, estavam lá as fotografias de cada pessoa. Então foi muito, muito bonito este momento. Aqui é uma fotografia de trabalho do António Costa, enfim, com a sua equipa, com a Ministra da Saúde, a Marta Temido, enfim, com a Ana Mendes Godinho, enfim. Ou no final do Conselho de Ministros, houve muitos Conselhos de Ministros, houve muitas decisões e no final havia sempre estes momentos. É notório também a preocupação nas caras, porque realmente foram momentos complicados para todos. E, portanto, isto é no final do Conselho de Ministros, em que havia um briefing a seguir, antes do briefing era o momento das decisões. Aqui, esta fotografia, eu falo muito, nisto só para ressalvar, eu falo muito no silêncio que senti durante todo este período, destes 365 dias, e o Primeiro-Ministro António Costa fala no vazio, no texto que ele escreveu para o prefácio do livro. Esta fotografia tem um bocado das duas coisas. Tem o vazio também, porque de facto houve, durante os primeiros estados de emergência, o espaço aéreo fechou, e depois, quando reabriu, foi muito emocionante. Esta fotografia tem som, é também um som de silêncio, porque de facto não havia muito mais sons, mas é um dos primeiros aviões que atravessam os céus de Lisboa novamente e deixou-me feliz, confesso. Portanto, esta já foi quando o espaço aéreo reabriu. Nesta parte, aqui nesta sala,
Há também uma fotografia do Primeiro-Ministro em trabalho, enfim. Eu nesta fotografia de facto digo dias de decisões difíceis, porque realmente foram momentos muito complicados e de facto muito absorventes. E nota-se que o Primeiro-Ministro está de facto também muito concentrado. Então, aqui foi no Correio Cabral, os médicos e os enfermeiros foram sem dúvida os heróis deste período tão denso, tão marcante. E aqui foi também no Hospital de Amadora Sintra, também estava em trabalho, numa visita com o Primeiro-Ministro, e as fotografias a preto e branco, aliás, são fotografias que foram feitas quando eu estava em trabalho. E também era um doente de Covid que ia a passar. Voltando ao silêncio, o silêncio de Lisboa, aqui temos a Avenida da Liberdade completamente vazia, não há uma única pessoa, apenas uma moto, que havia aquelas motos que distribuíam, entregavam em casa, era a única coisa que se via de movimento em Lisboa, não havia mais barulho nem pessoas, não havia ninguém, nem carros. Enfim, as máscaras, os abraços possíveis com máscaras, isto foi numa manifestação, e aqui Fátima, foi 13 de outubro, mas foi 2 dias antes e eles tinham feito estes círculos para delimitar o espaço para as pessoas não estarem todas muito próximas, então as pessoas ficavam dentro dos círculos. Esta fotografia que foi no bairro dos Diamantes, em Carcavelos, e neste bairro é engraçada a história, porque neste bairro havia um animador, uma pessoa que tomou a iniciativa todos os dias, desde as 9, entre as 9 e as 9h30 da noite, ele animava as pessoas todas dos prédios à volta, punha música e falava com as pessoas e cantavam parabéns para quem fazia antes, porque toda a gente estava em casa. E então isto é uma das imagens desse bairro, em que as pessoas vinham todas à janela e toda a gente comunicava e ouvia a música durante meia hora. Aqui era uma consulta, enfim, em Coimbra. Eu própria estava deste lado também, vestida como estas senhoras também, porque também fui à consulta e, portanto, depois aproveitei e fotografei a sala de espera e fotografei as senhoras que estavam na sala de espera. Os passeios, enfim, solitários à beira-rio e, mais uma vez, aqui o interior da minha casa para o prédio, enfim, que estava em frente, uma estudante, estudava-se em casa, não é, também. Nessa altura não havia aulas. Nesta fotografia, que foi também em trabalho, foi quando foi a reabertura do comércio e depois do estado de emergência, então, enfim, reabriram as lojas e foi uma festa. Enfim, aqui estavam a limpar uma montra ainda para deixar tudo pronto, tinha estado tudo fechado durante uns meses, então aqui foi essa reabertura, foi um momento marcante também. Andei sempre muito a pé por Lisboa, que era o que eu podia fazer. Quando não estava a trabalhar fazia sempre muitas caminhadas e, bom, e uma das caminhadas era que eu fazia também, era ir até à Gulbenkian, no Jardim da Gulbenkian, e o som era este. Os pássaros, fiquei muito mais atenta aos sons e ao silêncio, de facto. Eu, aliás, digo isso no livro, que tinha pena que as minhas máquinas fotográficas não captassem o silêncio, e por isso é que algumas fotos, 4 fotos aqui da exposição, têm esse som exatamente para transmitir aquilo que eu senti. Aqui foi na Alameda, logo nos primeiros dias do estado de emergência também, que a Alameda está sempre cheia, mas estava, enfim, tinha um corredor solitário. No Parque das Nações, as pessoas todas em casa, enfim, deixavam de facto as janelas abertas, mas tudo em casa também. Aqui no Martim Moniz, é mais uma das fotografias com som, no meio do silêncio que se ouvia em Lisboa. Domingo à noite, a comunidade do Bangladesh jogava futebol aqui no Martim Moniz. E então era muito bonito vê-los aqui a jogar e muito animados, e foi, portanto, isto foi num domingo e era um momento assim, com o som também, que foi registado. Isto foi também, enfim, como sabemos, muitas pessoas, enfim, morreram também, e foi
Uma coisa muito que todos nós sentimos. Enfim, aqui foi no cemitério do Alto São João, no dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, que fui lá fotografar também. E estava aqui um senhor, enfim, também, entre outras pessoas que lá estavam, aqui com as suas pessoas que tinham partido. Aqui foi no Porto, no início de 2021, em janeiro, logo no início, e isto foi na Casa da Música, em Rotunda da Boa Vista, e tinha sido decretada outra vez que aos fins de semana, a partir da 1 da tarde, as pessoas tinham que estar em casa. Isto foi mesmo antes da 1 da tarde, mas as pessoas já estavam todas em casa, na realidade só estava aqui estas duas pessoas, e depois já não havia carro, já não havia ninguém. E, portanto, foi nesse momento, mesmo antes da 1 da tarde. E aqui mais a quarta fotografia com som, vamos lá ver se isto dá. Sim. Foi nas férias, isto é na Fuseta, e sou um veraneante solitário também, e aqui eu vê-se a água. Não há mesmo, havia outras pessoas, mas era muito silencioso, de facto. E então é mais uma vez a história do silêncio e do vazio, porque é o vazio também. Esta fotografia aqui também acaba por ser muito significativa, porque fecharam os cabeleireiros, fecharam as barbearias, e aqui apanhei ao pé do terminal de cruzeiros um rapaz que tinha um cabelo muito comprido, enorme, mas de repente ele encontrou ali uma superfície espelhada e ficou ali a apertar o cabelo e rapou o cabelo ali na rua, porque foi possível, já que não havia barbeiros nem cabeleireiros, não havia nada. Isto é também durante as férias, e era um senhor que estava era num restaurante, e o dono do restaurante estava com o seu animal de estimação, e estavam ali à mesa os dois a partilhar a refeição, e foi muito bonito, foi uma coisa assim. Então aqui chama-se Os Melhores Amigos, foi a legenda, e de facto estavam ali em comunhão perfeita. E esta fotografia, bom, são as máscaras, são os médicos, tem tudo a ver com a pandemia, não é? É uma fotografia no Correio Cabral e tem exatamente esse significado, enfim. Tem as máscaras, tem um médico e tem tudo isto que nos encobriu. Finalmente, agora já posso estar a falar sem máscara, porque acabámos agora mesmo recentemente por poder deixar as máscaras de lado. O Covid continua a existir, mas já sabemos viver e, enfim, e ter os cuidados necessários, e acaba por coincidir esta exposição sobre os 365 dias de pandemia e 2 anos de pandemia, acaba por coincidir também com a reabertura e com a liberdade de voltarmos a poder respirar e sorrir e ver-nos uns aos outros.